Boa noite a todos. Bom, vamos lá então. Meu nome é Ricardo, né? Eu vou ser o coordenador do filho de vocês, espero até o terceiro médio. Eu coordeno do sexto ano ao terceiro ensino médio. E o assunto de hoje é exatamente o sexto ano. Então, eu não vou falar da escola de uma forma geral, claro, uma hora ou outra a gente vai estar falando, mas especificamente do sexto ano, que é o primeiro ano do ensino fundamental, anos finais, né? É o ciclo, eu acho que é um dos anos mais difíceis para o aluno, para a criança, justamente por causa disso, da idade. É o ciclo onde eles deixam de ser criança e passam a ser adolescentes, se isso fosse possível, né? Mas é exatamente assim que funciona. Eles não têm botãozinho, mas é durante essa etapa do sexto ao nono ano que existe a transformação. Transformação nos pensamentos, transformação no corpo, transformação nas atitudes. E o sexto ano, ele é difícil porque eles ainda entram crianças, né, 10, 11 anos, e eles vão vai amadurecendo, vão se fortalecendo, e existe essa mudança, e vocês vão perceber isso. Um exemplo clássico é comemoração de mães e dia de pais, né? Até o quinto ano, isso é comum, eles adoram fazer, a participação dos pais também é bastante efetiva, mas quando chega no fundamental, anos finais, parece que existe um corte. Os filhos ficam com vergonha, os pais já não querem mais participar, e infelizmente, né, isso vai passando. Então, vai diminuindo o interesse, até para reunião de pais também, a gente percebe isso. Do primeiro ao quinto aninho, a participação dos pais, mesmo durante a semana, em horário de trabalho, é maciça, né? É frequente. Já a partir do sexto ano, sexto e sétimo ainda temos bastante participações, mas a partir do oitavo ano já vai diminuindo, nono mais ainda, e ensino médio tem que catar a laço, porque os pais já estão acostumados com a escola, os filhos já têm mais autonomias, e é assim que funciona, né? Então, não tem explicação. Bom, o sexto ano muda muita coisa, é a mudança de um ciclo. Eu falo que existe uma escada educacional, né? Onde a cada ano o degrau é um degrau padrão. E do quinto para o sexto ano é como se fosse um degrau daquelas arquibancadas de ginásio. Eles são maiores. Impossíveis? Não. Perfeitamente possível, mas com um pouco mais de dificuldade. Quando eles engrenam no sexto ano, que é normalmente a partir das férias de julho, então agosto para frente, eles começam a se soltar um pouco mais. Quando chegar dezembro, eles já estão totalmente familiarizados. Aí eles levam o sétimo, o oitavo e o nono tranquilos. Do nono para o primeiro, novo degrau. Então, os degraus são padrão, mas nas mudanças de ciclo, os degraus são maiores. Então, existe outra dificuldade do nono para o primeiro ano, que é a reunião que eu vou fazer amanhã. Se tiver algum pai aí que tem filho no nono ano, temos uma outra reunião amanhã, e é outro assunto, porque agora muda para o novo ensino médio. Então, outra mudança drástica no ensino brasileiro aí. Enfim, e aí, quando chega no terceiro ano do ensino médio, outra quebra, outro nível, é a saída das asas, né, das galinhas, que são os professores, para a faculdade, para o mundo. Então, sempre as mudanças de ciclo gera um pouco de aflição, de angústia, tanto das crianças quanto dos pais. Das crianças, em todos esses ciclos que eu falei, do quinto para o sexto, do nono para o primeiro e do terceiro para a faculdade. Para os pais, basicamente é na entrada na escola, né, no primeiro aninho, agora com esse sistema de 9 anos, antigamente no pré, e do quinto para o sexto ano. É a fase que vocês estão agora. Por isso essa reunião, para tentar tranquilizá-los, para tentar explicar melhor como funciona o sexto ano, porque muda bastante coisa. É a mesma escola? Sim. É o mesmo espaço? Alguns, sim. Mas existe uma mudança, é natural, né? É uma evolução, vamos dizer assim. E temos que passar por isso. Todo mundo passou por isso e estamos vivos até hoje, né? Mas eu sei, nós sabemos que a angústia é muito grande.
Então, a ideia dessa reunião, dessa live, é exatamente tentar amenizar essa angústia, ok? Bom, vou compartilhar aqui alguns slides rápidos para poder auxiliar. Aparece aí? Beleza? Tá. Vamos lá, então. Bom, ano letivo 2022. Essa é uma reunião específica para vocês, pais, né, de alunos do Colégio Dom Pedro, que irão para o 6º ano em 2022. Portanto, uma nova etapa. O AF vai ser comum, tá, gente? Já vamos começar na nomenclatura. Ensino fundamental, né? O EF é ensino fundamental e o AF, anos finais. É a nomenclatura brasileira. Na época que a gente estudava, era ginásio, né? Ginásio e primário. Aí mudou para Fundamental 1 e Fundamental 2. E agora mudou novamente para ensino fundamental anos iniciais, que é o ano que seus filhos estão, último ano dos anos iniciais, e partindo para o primeiro ano dos anos finais. O pessoal confunde bastante, acha que anos finais é nono ano, né? E não é, é o ciclo todo, é do 6º ao 9º ano. Meramente burocracia, não mudou nada, são os anos que seus filhos, que vocês estudaram, só com uma nova roupagem aí. Muito bem, vamos aos horários. Horário de funcionamento, 7 horas e 10 minutos, começa a primeira aula, bate o sinal da primeira aula, e vem na sequência. São 6 aulas de 50 minutos, o intervalo de 20, portanto, termina 12h30. Então, já faz 2 anos que nós migramos de 5 para 6 aulas. Por que isso? Primeiro, porque existia uma necessidade de uma carga horária para algumas disciplinas, português, matemática, ciências, história e geografia principalmente. E também com a entrada da Escola da Inteligência na matriz curricular. Antigamente, a Escola da Inteligência era extracurricular, para o fundamental, anos finais, tá? E agora nós incluímos ela no horário normal. Para que isso fosse possível, nós tivemos que aumentar a matriz curricular para 6 aulas. E foi bom, porque houve um ganho, né? Sem aumento nos preços, houve um ganho de 5 aulas semanais, 20 aulas mês. Então, em carga horária, foi um salto fantástico. E para as disciplinas de geografia e história, foi assim um achado, porque os professores tinham que se matar para concluir os conteúdos com 2 aulas, e agora eles têm 3 aulas por semana. Mais para frente eu tenho um slide que mostra a quantidade de aulas por disciplina. Não existe, gente, no Fundamental 1, né, ou Fundamental Anos Iniciais também, aqui no Dom Pedro acontece isso, mas tem muita criança que vem de escola pública e qualquer coisa as crianças são liberadas. No Colégio Dom Pedro isso não acontece. Mesmo se faltar professor, tem um professor substituto, normalmente o professor da série deles, que a gente coloca para não ficar sem aula. Exceto em casos de falta de luz, temporais e qualquer outra coisa, falta de água, coisas assim muito, muito difíceis de acontecer, remotas, mas que pode acontecer. Fora isso, não existe liberação antecipada do horário. É bom eu explicar em dia de prova. Bom, quando chegar nas provas eu falo, né? Vamos mais para frente. Manual do aluno. Quando vocês fazem a matrícula, vocês recebem uma folhinha, né? Que a gente resumiu em uma folha frente e verso, das normas do colégio. Todos os direitos dos alunos, todos os deveres dos alunos e algumas instruções gerais. Seria bom ler com eles, facilita bastante, mas todo início de cada ano letivo, eu tenho uma reunião, primeiro com os pais, né, novamente, dia 15 de fevereiro, explicando todo o funcionamento da escola, aí é aberto a todos os pais, e durante essas semanas de início, eu também faço uma reunião com os alunos, explicando o que pode, o que não pode, porque é sempre assim, né? Eles, eu não sabia, senão eu não fazia. Então eu gosto de explicar tudo o que pode, as normas certinho do colégio, para que a gente ande na mesma linha. Reuniões. Então vamos lá. Aí do lado esquerdo nós temos a primeira reunião. Essa hoje não é uma reunião, tá? Essa hoje é uma live de esclarecimento, de tirar dúvidas, específica para pais do Colégio Dom Pedro, 5º ano.
Mas o ano que vem, 2022, então no dia 15, nós temos uma reunião um pouco mais complexa que essa, alguns slides, alguns assuntos são os mesmos, mas muda mais, aí tem mais especificidade do curso. E as reuniões com os professores, que são essas em amarelo e laranja. Então, dia 21 de maio, 17 de setembro e 3 de dezembro. São 3 reuniões com professores, que é com entrega de boletins. A partir deste ano agora, de 2021, nós começamos a marcar aos sábados. São aquelas mesmas reuniões de término de trimestre que a Jane faz com vocês, com horário marcado com cada professor. A partir do 6º ano, primeira mudança. A partir do 6º ano, é quase que impossível marcar horário. Primeiro, pela quantidade de alunos, né? E segundo, porque os pais têm muito compromisso. Então, fica difícil o agendamento de horário. Então, como é que nós fazemos? Marcamos um sábado, das 8 ao meio-dia. Então, entre 8 e meio-dia, vocês podem comparecer na escola. Os alunos que não têm até 3 matérias abaixo da média, nós enviamos o boletim anteriormente. Então, o pai pega o boletim. Eu quero ir na escola, quero falar com esse professor. Então, aí comparece nessas datas, 21, 17 e 3 de dezembro, para falar com o professor em específico. Vai ter um mapinha de sala onde eles ficam, e aí é só entrar, aguardar o pai da frente acabar de falar e tirar a sua dúvida com o professor. Tá? Então, essas reuniões acontecem durante o ano. O calendário escolar. Existe um calendário, gente, que nós disponibilizamos no Classroom agora, né, com essa modernidade. Antigamente era impresso, era enviado para as crianças em papel. Agora está tudo atualizado no Classroom. Então é só entrar no Classroom, né, na parte lá do 6º ano, que vai ter o nosso calendário. Eu vou saltar o slide que eu mostro o calendário melhor. É esse calendário aí, ó. Nesse calendário temos as datas de reuniões dos pais, que são essa aí em roxo, né? Nós temos as datas de provas, deixa eu voltar aqui, ó, datas de recuperações, provas, os recessos e reunião com pais. Então vamos lá, ó. O que está em amarelo, só tem 3, são os nossos simulados. Eu vou falar mais para frente o que é isso. O que está em verde são as primeiras provas, as provas mensais. Também falarei mais para frente. E o que está em ocre ou marrom claro, não sei aqui qual que aparece para vocês aí na tela, são as provas finais de cada trimestre, nós chamamos de provas oficiais. O que está em vermelho é recesso ou feriado, né? Na verdade é feriado. Os recessos são verde claro e os azuis são as recuperações. O roxo de julho são férias. Eu acho que eu falei tudo aí. Bom, esse calendário como é que funciona? E fica disponível para vocês, pais. Então, vocês já sabem o período que serão as provas. E 15 dias antes do início das provas, nós enviamos para vocês via lista de transmissão e no grupo de alunos o calendário de provas, que é esse aqui, ó. Então, vamos falar de provas, que também é outra mudança que acontece no 6º ano. Até o 5º ano, tem colégio que não aplica avaliação nenhuma. Aqui no Colégio Dom Pedro já começa alguma atividade de avaliação, atividade avaliativa. Mas a gente não pode considerar sendo uma prova até por causa da idade deles, né? O que acontece? Só um minutinho, alguém querendo entrar aqui na reunião. Então, o que acontece? A partir do 6º ano, são vários professores, se não me engano, são 11 professores. Então, professores diferentes, que é outra mudança do 6º ano. Sai daquele sistema, né, matriarca de 2 professoras só comandando tudo, e entra num sistema multiusuário, né? Todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, vários sinais, vários professores, que é onde os alunos no começo ficam apreensivos, ficam talvez nervosos, mas vão se acostumando, porque isso vai ser pro resto da vida, inclusive na faculdade, né? Então, é o início de uma vida moderna, vamos falar assim. E toda a fase escolar precisa ser avaliado, né? Na empresa nós somos avaliados. Se bem que essa pandemia fez a gente pensar bastante, nós estamos avaliando, né, a possibilidade de acabar sumindo com a avaliação escrita, né? É uma tendência de seguir as faculdades, de fazer apresentação de trabalhos,
seminários, enfim. Mas ainda é só especulação. Para 2022, continua tudo como funciona até hoje. Então, existem provas. Então, essas provas, voltando aqui, ó, nós temos, então, onde elas são marcadas. Então, as primeiras provas de cada trimestre são as verdes. E as marrons, então, são as últimas. Então, os senhores têm uma noção, ou sabem, o período que elas serão. Agora, por exemplo, aí, no dia 17 de março, é o dia da primeira prova do sexto ano deles. Que prova que vai ser essa? 15 dias antes, portanto, no começo de março, nós emitimos um calendário parecido com esse. Aí sim, vocês podem notar que temos o dia da semana, né? O dia do mês, a série que são, e a matéria e o horário da prova. Então aí já começa a ficar um pouco mais específico, né? Bom, a partir do sexto ano, então, começam a aparecer notas, né? E como que os pais acompanham essas notas? Antigamente via boletim, só via boletim impresso. Agora não. Agora vocês podem entrar no nosso site, o www.depedroii.com.br, que do lado direito tem o portal de notas, o Sponte. Tem que ter uma... Eu acho que os senhores já têm senha, né, Carlos? O quinto ano já tem. Mas se não tiver, a gente fornece para vocês poderem entrar e acessar a nota dos seus filhos tranquilamente. Então, pode ter essas notas durante o ano. Acabou de fazer a prova, o professor digitou, já aparece a nota para vocês. Material, o que é necessário a partir do sexto ano? A partir do sexto ano, nós temos a apostila Eleva, que vamos falar dela daqui a pouco, um caderno para exercício, para copiar alguma coisa, um estojinho com lápis, caneta, borracha e a carteirinha escolar. Na parte de artes, tem uma listinha lá, mas é muito pouca. A professora está pedindo para não cair no esquecimento, né? Que antigamente ela pedia para ir trazendo aos poucos, mas as crianças esquecem. Então ela fez uma pequena listinha, papel, guache, enfim, coisas básicas, e ela está pedindo entrega logo no começo, para ficar armazenado aqui, para não se perder tempo. E na parte de português, que daqui a pouco eu vou falar das frentes, entra leitura leitura e programação de texto, que é onde entra os livros paradidáticos. É um por trimestre, tá? Puxa, são livros caros? Não, são livros baratinhos, R$19, R$22, mas são livros importantes para leitura da criança, da idade pertinente, né? No caso dos seus filhos, para o sexto ano. E todo ano muda essa listinha, né? Então, do sexto para o sétimo, do sétimo do oitavo para o nono. Ok? Bom, falando em material, então vamos lá. Nós trabalhamos com a Escola da Inteligência na parte socioemocional e também com o Eleva. O Eleva é um sistema de ensino totalmente apostilado que visa, né, as crianças a partir do primeiro ano, mas aqui no Dom Pedro nós utilizamos o apostila a partir do sexto, preparando para o Enem e para os melhores vestibulares. Então, antes que eu fale um pouco mais disso, eu vou passar um vídeo do Eleva rapidinho para que vocês possam entender melhor. Eu já volto aqui. Pegou? Plataforma de Ensino Eleva apresenta Tecnologia Individualizada. Cada aluno tem preferências e facilidades para matérias diferentes. Então, o que podemos fazer para que todos aprendam juntos? Entendendo a necessidade de cada aluno, a Eleva usa a tecnologia para resolver dois problemas específicos: individualizar o ensino e torná-lo mais divertido. Como que numa sala tão diferente, com 30, 40, 50 alunos, eu vou conseguir endereçar as dificuldades de cada um? É muito difícil, se não impossível. Então, para isso que existe a plataforma adaptativa. Com a tecnologia, a gente é capaz de cuidar e endereçar as dificuldades de cada aluno no dia a dia. A plataforma usa a mesma metodologia do Enem, para poder identificar o nível de dificuldade de cada questão e também o nível de conhecimento do aluno em cada assunto. A partir dessa identificação, a plataforma vai selecionar uma série de exercícios específicos para aquele aluno e o aluno vai resolver essas questões.
Uma vez que eu e um amigo meu fomos estudar na parte de química. A gente achou que ia vir as mesmas questões, só que na hora meio que a gente teve um baque, porque dele veio diferente da minha. Então eu tive que estudar a minha parte, ele teve que estudar a parte dele pra gente poder concluir. Então ela me ajudou muito no boletim, como também me ajudou muito no conteúdo. A plataforma eu acho que é um meio que possibilita o aluno um conhecimento sobre as disciplinas que a gente vê em sala de aula no dia a dia. Tem várias atividades, exercícios, videoaula. A plataforma funciona no formato de games. A partir do resultado, o aluno pode avançar ou pode continuar no mesmo nível ou até abaixar de nível. Ou seja, a plataforma continua sugerindo exercícios baseado exatamente no grau de conhecimento que o aluno tem naquele instante. Ela é boa para ajudar, que você pode ganhar pontos para as provas e tem muitos exercícios que dá para você treinar. O nível vai aumentando conforme os módulos vão crescendo, entendeu? E vem perguntas mais elaboradas, vem perguntas mais difíceis. E se a partir de um momento ela entender que o aluno ainda não tem o conhecimento suficiente daquele assunto, ela propõe uma série de videoaulas, todas gravadas pelos professores da Eleva Educação. O celular a gente pode levar assim para qualquer lugar. Nas videoaulas a gente já pode assistir de repente numa viagem ou então no carro, vindo para a prova. Uma motivação a mais que você também pode fazer pelo telefone, dependendo de onde você está. E também você consegue ganhar ponto com isso, então já ajuda também a pessoa a estudar. Quando você assiste o videoaula é como se você tivesse um professor ali na sua frente te explicando o que a apostila está querendo dizer. Qual é a matéria, os objetivos, e isso me ajuda demais. Para o professor e para a escola, a plataforma traz muitos benefícios, porque através dos relatórios, o professor pode acompanhar o desenvolvimento não só de cada aluno, mas também da turma como um todo. Usar a plataforma me deu um ritmo que fez com que o meu estudo fosse contínuo ao decorrer do ano. É muito mais fácil e torna-se muito mais interessante quando a gente consegue pegar teorias que são meramente didáticas e contextualiza com situações do dia a dia. Por exemplo, a gente está falando de geografia. Aí elas contam o que elas já viram, o que elas já fizeram, aí elas deixam a gente contar das coisas que a gente já viu, que a gente já fez, relacionado ao assunto. E aí a gente tem um texto motivador que começa esse processo. Por exemplo, quando a gente vai falar de sistema circulatório, que é uma aula extremamente importante dentro da biologia, o material ele começa falando de situações de cotidiano. Por exemplo, Matheus, você se apaixonou alguma vez? E como é que foi durante essa paixão? O coração bate mais rápido ou mais devagar? Bem mais rápido. É exatamente como estamos numa montanha russa. Numa situação dessa, o nosso coração, pessoal, ele também bate mais rápido ou mais devagar? Porque nessas duas situações liberamos um hormônio chamado adrenalina, que tem por função mandar mais oxigênio para todas as partes do corpo. Então, quando a gente começa a aula falando com um material desse extremamente contextualizado, isso desperta muito mais o interesse não só dos alunos, como facilita também o trabalho do professor. Muitas vezes a gente está aprendendo algum conteúdo, alguma matéria, e a apostila mostra pra gente exemplos da nossa realidade. Às vezes você está aprendendo uma matéria que você não entende para nada do que vai servir. Aí isso ajuda você a entender e a você querer aprender isso. É um material muito bom porque os professores sempre trazem o que está acontecendo para a nossa realidade. Então ajuda muito a assimilar a matéria, o conteúdo que está acontecendo. Traz também um complemento para todo esse trabalho que a gente faz de excelência não só em sala de aula, como o apoio para o aluno durante o estudo dele em casa. Ok, então vamos lá. O material da Eleva, então, ele é composto por 4 apostilas. Então, nós trabalhamos aqui no Colégio Dom Pedro com um sistema de trimestre, mas os sistemas de ensino do Brasil todo, eles trabalham com bimestre, porque tem escolas que ainda são bimestral. Aos poucos está migrando, a maioria está virando trimestral, mas para que tudo se encaixe, eles fazem, então, no sistema bimestral. Então, eles fornecem 4 apostilas.
que para nós está ótimo, porque a gente recebe as apostilas sempre antes do término do trimestre. Por exemplo, nós estamos trabalhando a apostila 3. Já chegou aqui para nós a apostila 4, que é a última apostila, que eu vou entregar semana que vem para os nossos alunos. Então, os professores vão ter o final de setembro, outubro e novembro para terminar essa apostila 4. Então, ela é uma apostila muito joia. Ela vem com um texto, é o que o rapaz falou aí, né? O professor falou, o texto motivador. Sempre, em todas as disciplinas, tem um texto pertinente à idade do seu filho. Um texto que cativa, um texto que puxa ele para ele pensar. E aí o professor aproveita esse gancho e entra na matéria. Então, isso é uma sacada muito joia do Eleva. Outra coisa que eles têm também, vocês viram aí no começo, é a plataforma adaptativa. É muito bacana, porque são exercícios da apostila, né, do capítulo que eles estão, e no sistema gamificado, né, com estrelinha, com pontos, e o professor pode estar acompanhando, os pais também, se quiser, né, é só entrar no site do Eleva, tendo a senha do aluno, a gente fornece, pode estar acompanhando como eles estão fazendo os exercícios. Então, por exemplo, vamos dar 2 exemplos de alunos, o muito bom e aquele muito ruim. O muito bom, ele foi tentando fazer os exercícios do capítulo 5, e já começou, ele gostou, e começou a fazer do capítulo 6. Só que o capítulo 6, de qualquer disciplina, ok? O professor não tinha explicado ainda. Então, o professor tem como verificar isso e chegar para ele e falar, opa, vai mais devagar aí, você está já no capítulo 6, eu ainda não expliquei. Por quê? Por ser de múltipla escolha, eles vão chutando às vezes, ou vão fazendo sem tentativa e erro, né? E não é uma boa, o professor não explicou ainda. Vamos dar um exemplo agora do aluno muito ruim. Ele tenta, erra, e ele não vai para frente, ou ele não faz. Aí o professor está vendo, toda a turminha está no capítulo 5, e o José da X lá, o José das Quantas, está no capítulo 1, ou não fez nenhum. Então o professor tem como chegar para o aluno e tentar ver o que está acontecendo. Ainda na plataforma adaptativa, o que eu achei fantástico é múltipla escolha. Aí o aluno, sei lá, vamos supor que seja matemática. Aí ele fez a conta, para ele deu 2. E aí ele coloca e o resultado não é 2. Naquele instante, ao lado, tem uma videoaula onde o aluno pode clicar e um professor do Eleva vem, né, aparece o vídeo sobre aquele assunto. Então, isso é muito bacana. É como se o professor tivesse 24 horas, não o professor dele do Colégio Dom Pedro, mas da rede Eleva. É como se tivesse 24 horas com ele. Então, final de semana na casa da avó, lá em Mugimirim do Sul. Ele vai fazer o exercício, errou, clica no vídeo, desde que tem internet, claro, né? Aí vem o vídeo do professor explicando aquele capítulo. Então, isso é muito bacana. Dá para a criança estudar sozinha em casa, né, época de prova, e ter menos dúvidas. Então, o material Eleva, tanto a apostila quanto a plataforma adaptativa, veio assim com uma força muito grande. Nós gostamos demais desse material. Bom, já que estamos falando de tarefa, de plataforma adaptativa, no 6º ano, gente, fiquem de olho, quase todos os dias. Eu só não posso falar categoricamente todos os dias, porque de vez em quando não tem uma tarefinha. Então a gente manda sempre. Verifiquem lá no Classroom, mas para facilitar a vida de vocês, pais, nós enviamos todo final de período, nós mandamos via lista de transmissão a lição que tem para aquele dia. Então, um exemplo, matemática está no capítulo 2, página 3, 4 e 5. Então, vai estar lá, exercícios de matemática, capítulo 2, página 3, 4 e 5, para dia 10 de abril, dia 5 de abril. Então, nós mandamos o conteúdo, a matéria e para quando é. Então, quando o seu filho chega em casa de van, ou sua esposa for buscar, o marido está em casa, ou o pai está trabalhando, vocês recebem na lista de transmissão. Então, não tem como o aluno te enganar. Então, você fala assim, filho, tem tarefa hoje? Não, hoje não tem, pode jogar bola. Como não tem? A escola mandou aqui, ó, você tem tarefa sim. E eles ficam muito bravos com a gente, porque a gente deda, mas é a nossa função, a gente tem que estar em parceria com vocês, pais. Então, lição de casa sempre tem. E a lição de casa é tão importante que nós bonificamos essa lição.
A partir do 6º ano, aluno que faz tarefa, nós damos não, né? Eles conquistam 2 pontos. Então, na média, eu vou explicar daqui a pouquinho como funciona a média, entra 2 pontos de tarefa se ele fez a tarefa. Por quê? Porque o aluno que faz tarefa, ele tem dúvida. Aí ele vai tirar a dúvida do professor e ele aprende. Aluno que não faz tarefa, não tem dúvida, vai ter dúvida quando? Na prova. E aí o professor não pode explicar. Então, nós queremos que o aluno tente, o aluno faça a lição de casa. Porque só assim vai surgir as dúvidas e só assim ele vai poder esclarecer e só assim ele aprende. Então, as tarefas é muito importante. Então, nós bonificamos em 2 pontos essas tarefas, que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, eu disse lá atrás que mais para frente eu tinha um slide que eu falava da carga horária. Então, vamos lá, ó. Agora, né, com 6 disciplinas, 6 matérias, 6 aulas por dia, nós temos, então, História com 3, eram 2, Português 4, Ciências 4, Inglês 2, Geografia 3, eram 2, entrou Escola da Inteligência na matriz curricular, Álgebra 4, Geometria 3. Então, vamos parar aqui um pouquinho, que eu ia falar de português, já vou falar já. A partir do 6º ano, nós trabalhamos com frentes. O que é frente? É uma matéria que ela é dividida. Então, por exemplo, matemática. Nós quebramos matemática em álgebra e geometria. E português, nós quebramos em gramática, que a gente chama de português, e LPT, leitura e produção de texto, que são aquelas dos livros que eu disse lá no início. Então, história, ciências e inglês, escola da inteligência, arte e educação física são sozinhas. Português e LPT são frentes, então as notas juntam e sai a média de português. Álgebra e geometria juntam e sai a média de matemática. Ricardo, por que vocês fazem dessa forma? Pelo seguinte, vamos pegar matemática. O aluno tirou, média 5, que é a nossa média rasa para passar de ano. É o aluno que vai reprovar? Não. É o aluno que está passando de ano? Sim. Mas por que não está passando de ano com 10? Ele tem dificuldade. Ele conseguiu a média mínima para aprovação. Para que ele passe de ano, né, com louvor, ele tinha que ter 9, 9,5, 10. Quando você pega a nota de matemática, que a média deu 5, você vai olhar álgebra 7, geometria 3. 7 com 3, 10, por 2, 5. Então, sai uma média 5. Então, se você analisar, matemática é 5. Mas aonde está o problema dele? Você vai ver que álgebra está super bem. O problema é geometria. Então, o professor tem uma noção da onde vai diagnosticar, da onde vai trabalhar melhor o aluno. Então, a partir do 6º ano, começam as frentes. Aí, depois, no 8º, 9º, ir para o ensino médio. Para vocês terem uma ideia, ciências, né? Ciências até o 8º ano. No 9º, nós quebramos ciências em frentes, como é no médio. Então, nós temos física, química e biologia. Então, vai fracionando, né, a matéria, vai esmiuçando, vai entrando mais para dentro, para poder ter um conhecimento melhor. E nós começamos no 6º ano, então, com português e matemática, que são as matérias que eles têm mais aulas. Então, quando ali vocês veem em português com 4, assim, nossa, mas pouco 4, né? Na verdade, tem que ver que português são 6. 4 de gramática e 2 de leitura e produção do texto. Que as 2 juntas dão a língua portuguesa. E matemática são 7 aulas por semana, ok? Então, 4 de álgebra e 3 de geometria. Juntando as 2, vira matemática, que são 7 aulas por semana. Então, essas são as disciplinas do 6º ano. Então, história, português, ciências, inglês, geografia, escola da inteligência, que é socioemocional, álgebra, geometria, arte, LPT e educação física. Se vocês somarem os números do lado, vão dar 30 aulas por semana. 6 aulas por dia, de segunda a sexta, 30 aulas por semana. Então, é um curso recheado, é muito bacana, está bastante produtivo, né? Os professores, é o que eu disse lá no começo, principalmente de história e geografia, que eles foram beneficiados com uma aula a mais, então dá para trabalhar com um pouquinho mais de tempo, dá para explicar melhor, flui muito melhor as aulas. Se vocês tiverem qualquer problema, gente, isso já funciona esse ano, talvez vocês até utilizem
mas nós temos o nosso telefone aí de chamada, né, a qualquer hora do dia, obviamente de madrugada vocês vão só escrever, mas só vão receber resposta no dia seguinte, que é o 99823 o 0084. Então, qualquer dúvida, atendimento do Colégio Dom Pedro, é esse número de WhatsApp, ok? Bom, recado do colégio. Se vocês não têm ainda, seria bom registrar esse número, né, na sua lista, porque todos os recados que eu disse que o colégio manda para vocês, vocês só receberão se esse número estiver registrado na sua lista de contatos. Então, o 99619-7318 tem que ser parte integrante dos seus contatos. Puxa, Ricardo, meu telefone não cabe mais nenhum. Ah, mata um tio seu lá, uma tia que não usa muito e coloca no Colégio Dom Pedro, porque senão vocês não recebem os recados da escola. E como nós estamos no mundo moderno, no mundo digital, reunião de pais, recados de recuperações, enfim, recados de final de semana, de emenda de feriado, qualquer coisa que o colégio for dar, vocês têm que ter esse número registrado. Tá? Tendo esse número registrado, vocês recebem os recados do colégio. Isso aqui é importante, gente. Não existe trabalho em grupo em casa. Existe trabalho em grupo na escola. Por quê? Há alguns anos já, de 15 anos para cá, trabalha-se o pai, trabalha-se a mãe. As crianças ficam ou com algum profissional, né, algum empregado de confiança, ou um parente, né, uma avó, um vô, uma tia. E a avó, o vô, a tia, esse empregado de confiança, não tem obrigação de ficar tomando conta do filho dos outros. E o que acontece? Quando junta muita molecada, coisa boa não sai. Eles vão na adega do pai, quebram os vinhos, eles sempre sobem em cima da mesa, quebram o pé da mesa, e vão brincar no videogame, queima a televisão, aí sobra para a escola. O Ricardo não tem nada a ver com isso. Ninguém chamou o Ricardo para quebrar uma garrafa de vinho, ninguém chamou o Ricardo para subir na mesa, ninguém chamou o Ricardo para jogar ping-pong, ninguém chamou o Ricardo para videogame, mas vão procurar o Ricardo porque quebrou isso na casa deles. Então, e não é só isso, né? Tô sendo bem ameno. Existem coisas piores que acontecem. Então, para evitar, né, reunião de molecada fora do convívio escolar, nós estamos dizendo, é proibido. O Colégio Dom Pedro não autoriza esse tipo de coisa. Pô, mas como é que vocês fazem? Vocês são antissociais? Não. Nós pedimos para cada aluno buscar, o professor já explica isso em aula, né? Cada um busca parte do seu trabalho e na escola, com a supervisão do professor, ele vai comandando, então, os trabalhos. Então, se o seu filho falar assim, ô mãe, amanhã vai ter um trabalho aqui em casa, vou chamar 5 alunos. Desconfie. Não estou falando que é mentira, pode ser que ele chamou 5 alunos, mas não que a escola pediu. A escola não vai pedir trabalhos escolares fora da escola, tá bem? Bom, sistema de ligação de confirmação de ausência. Eu acho que nos anos iniciais isso já acontece, mas nos anos finais e ensino médio é frequente. Sempre da primeira para a segunda aula, por volta de 8 horas, 8h10, nós ligamos para certificar se o aluno realmente faltou. Isso é muito bacana, porque, vamos supor, os pais normalmente, né, deixam as crianças na escola, e se for um pai separado, o pai ficou de trazer, a mãe não sabe, ele deixou o filho aqui, o filho não entrou na escola e foi para o centro. Na cabeça do pai, ele deixou na escola, ele está tranquilo. E a mãe está sabendo que está com o pai, está tranquila também. E a criança não está na escola. Então, o que a gente faz? Nós ligamos para vocês, avisamos, né, certificamos da ausência. Normalmente, 99%, puxa, desculpa, ele está doente, ele não foi hoje. Ok, sem problema nenhum. Só estamos querendo nos certificar. Mas 1% já aconteceu, da gente ligar, a mãe ficar desesperada, o pai ficar desesperado, porque a criança não entrou na escola. Então, é uma obrigação nossa de avisá-los. Então, sempre entre 8 e 8h15, nós certificamos da ausência. Próximo de feriado, pós-feriado, gente, isso é meio difícil, porque falta 90%, né? Por exemplo, a prova terminou na quinta-feira. Na sexta, eles emendam. Então, fica muito difícil, né, de ligar. Então, casos raríssimos, nós não vamos ligar. Mas, normalmente, a gente liga. Perdão, gente.
O ar-condicionado está nas minhas costas, que está me matando aí. Vamos lá, vamos seguir. Bom, nós temos a Ana Paula Campos, é a nossa psicóloga. Ela atende aqui na escola às segundas e às quintas-feiras, das 8 às 11 da manhã. Que tipo de atendimento? Por solicitação de vocês, pais, por solicitação de nós, professores, ou não tem nada, ela vai conhecendo as crianças. Então, ela vai chamando as crianças para conhecer. Mas, normalmente, o professor vai assim, Ana Paula, tem um aluno ali, não sei, me parece que ele tem alguma deficiência, tem algum problema. Se os pais não nos avisaram, ela vai chamar para conversar. Se ela perceber alguma coisa, os pais são chamados, né? Aí a psicóloga conversa e existe aí um encaminhamento. Crianças que já existem laudos, crianças laudadas, que precisam de um acompanhamento, passam pela Ana Paula, e a Ana Paula passa para os professores tudo que tem que ser trabalhado com a criança. Então, os professores recebem os procedimentos, prova diferenciada, enfim. Cada criança tem o seu laudo, cada criança vai ser tratada da maneira que deve ser. Então, a gente tem um cuidado muito especial com isso. Ou crianças que não tem problema nenhum, mas de repente começa a chorar na escola, morreu um vô, por exemplo, já aconteceu essa semana. O vô morreu de Covid, era muito apegado à criança, e estava chorando, né, ansiosamente, a professora não conseguia parar. Era segunda-feira, a Ana Paula estava aqui, levou para a psicóloga, ela começou a conversar, a criança foi se abrindo, foi contando, aí ela amenizou a situação. Mas era um caso preocupante, o professor não sabia o que estava acontecendo, a criança começou a chorar do nada, não conseguia falar o que estava acontecendo. Esse foi um caso simples, fora outros, né, mais cabeludos aí, que não vale a pena falar agora. Mas temos totalmente de graça atendimento da nossa psicóloga Ana Paula Campos. Bom, eu disse lá atrás que nós trabalhamos com o sistema de trimestres. Então, como funciona? O bimestre é dividido em 4 partes, o ano, né? E o trimestre nós dividimos em 3 partes. Como seria? Do dia 1º, né, de fevereiro, primeiro dia de aula, até o dia 30 de abril, um trimestre. Do dia 2 de maio ao dia 31 de agosto, segundo trimestre. E do dia 1 de setembro ao 16 de dezembro, terceiro trimestre. O que muda de bimestre para trimestre? Deixa eu voltar aqui, vocês vão entender. Ó. Cada parte dessa tem que ter 2 instrumentos avaliativos. Isso é lei, isso é norma, né? É da Diretoria de Ensino do MEC. Então, numa escola bimestral, eles terão 8 semanas de provas. No sistema trimestral, nós temos 6 semanas de provas. Então, trabalhando com trimestre, nós substituímos 2 semanas de provas para 2 semanas com aulas. Então, isso dá um rendimento muito melhor. Aí alguns vão falar assim, mas vai ficar muita coisa para estudar. Aumenta um pouquinho, claro, mas nada que vá prejudicar, né? Os alunos acabam acostumando e levam bem até hoje. Já faz, acho que 20 e poucos anos que a gente trabalha com o sistema de trimestre, funciona muito bem. Bom, para a criança passar de ano, o que tem que ter? Primeira coisa, frequência, né? 75% de frequência. E depois, as notas. Então, vamos lá. Chegou naquela parte que eu disse que ia explicar. Lembra que eu disse das tarefas, da lição de casa, que as crianças são bonificadas em 2 pontos? Bonificadas não, né? Bonificadas seria o simulado. Nas tarefas, elas conquistam porque elas fizeram. Então, quem faz as tarefas ganha 2 pontos. A prova mensal, que é a primeira prova do trimestre, ela vale de 0 a 8. A prova oficial vale de 0 a 10. E o simulado, que é fornecido pela Eleva também, quando eu falei do material didático Eleva, tinha que ter falado também dos simulados. Eles fornecem o caderninho de simulado trimestralmente. E na pandemia forneceram para a gente de forma digital. Foi um parceiro muito jóia, o Eleva, na pandemia. Nós ficamos, assim, bem amparados na pandemia, graças ao Eleva e à estrutura que eles nos deram. Então, como funciona esses cálculos aqui? Vamos para a média final. Então, nós temos as tarefas.
mais as provas mensais, mais as provas oficiais, soma esses 3, divide por 2, tem a média. E o simulado acresce essa média. Por isso que eu digo que o simulado é um bônus, né? O simulado vale de 0 a 2, são caderninhos com 33 a 40 questões, depende da série que eles estão, e é pertinente ao que eles estão vendo. Então, o simulado vem justamente para simular, né? Alguns de vocês pais devem estar pensando, puxa, eu lembro de simulado só na faculdade. Agora veio já para o médio, né? Para fazer uma simulação para a faculdade, e nós introduzimos no fundamental a partir do 6º ano. Então, a partir do 6º ano, existe o simulado para a criança saber como ela está, para os pais saberem como está. Então, se tirar próximo de 2, está ótimo, né? É a nota máxima. Se estiver perto de 0, não absorveu muita coisa. E se estiver próximo de 1, está na média, né? É o que ele deveria tirar. E então, esse simulado varia de 0 a 2, que vai acrescer na média. Vamos dar um exemplo. Fez as tarefas, 2 pontos. Prova mensal, tirou metade, tirou 4. E a prova oficial, tirou metade, tirou 5. 5 com 4, 9. Com 2, 11. Dividido por 2, 5,5. Já está na média. E o simulado tirou 1 ponto. Então, de 5,5, ele salta para 6,5. 6,5 vai ser a média desse aluno nessa matéria, nesse trimestre. Ok? Então, como que calcula a média? Tarefa, que é muito importante, mais a primeira prova, que é a prova mensal, mais a segunda prova, que encerra o trimestre, que a gente chama de prova oficial, dividido por 2. O que deu, o simulado aumenta. Beleza? A média nossa é 5, portanto. Se nós trabalhamos com trimestre e a média é 5, para o aluno passar de ano, ele tem que totalizar 15 pontos em cada matéria. Ricardo, se meu filho tirar 10 na primeira prova, na média, não na primeira prova, no primeiro trimestre, tirou 5 no segundo, ele já passou de ano? Já. Então ele vai relaxar no terceiro? Não vai. O aluno bom, ele não relaxa, ele não vai querer manchar o boletim dele, ele vai querer mais. Existe uma concorrência entre eles, uma concorrência salutar, de tentar tirar notas boas, né? E eu falo isso para os alunos, rachem de estudar no começo para te dar uma garantia. É igual um jogo de futebol, imagina, uma semifinal, né? 2 clubes tentando a classificação, onde só um vai se classificar. Primeiro jogo, um time deu 8-0. Acabou? Não acabou. Mas dificilmente, muito dificilmente, vai ter uma reversão de resultado. Agora, 1-0, 2-1, a segunda partida tudo pode acontecer. Então é a mesma coisa aqui. O aluno que já tira 10, ou 2,76, vamos falar 10, 7,5 no primeiro, que não é um notão, 7,5 é mais que a média 5 e menos que a máxima 10. 7,5 é o mínimo que a gente deveria esperar de um aluno bom, né? O ideal é 8, 8,5, 9, 9,5, 10. Mas 7,5, 7,5. Deu 15 pontos. O terceiro trimestre ele faz tranquilo. Ele vai fazer sem a responsabilidade, porque ele já passou de ano naquela disciplina, tá? Então, resumindo, para não ficar muito longa essa reunião, 15 pontos a necessidade do aluno. No nosso boletim, já vem, eu acho que vocês, pais, recebem o boletim, né, lá da Jane, e você já tem essa coluna. Então, vem o primeiro trimestre, aparece a mesma nota lá na soma total. Quando sai o segundo trimestre, já aparece essa soma do total atualizada. Então, vocês não precisam somar o primeiro com o segundo. Já tem uma coluna no boletim que aparece essa soma. Então, se ali no segundo trimestre o filho já tem 15, 16, 17 pontos, já passou de ano, que é o que eu esperaria que todos os alunos do Dom Pedro tivessem. Por quê? Tem tudo aqui, né? Bons professores, material excelente, um ótimo lugar para se estudar. Nós não esperávamos nada menos que 15 pontos no segundo trimestre. Mas sempre tem um ou outro que não consegue. Para isso, nós temos as recuperações. As recuperações, agora, nós fazemos ela mais do que o sistema pede. Bom, elas são contínuas, né? Constantes. Paralelas, porque é fora do horário, não pode ser no mesmo horário. E opcionais, porque o aluno pode, né? Tirei 4,5, eu não vou fazer recuperação. Eu tenho 6 no outro, estou garantido. Eu não aconselho, mas pode. Então, isso é opcional.
Como que elas funcionam? Nós temos 2 recuperações por trimestre. A primeira é da primeira prova, da prova mensal. Lembra da prova mensal? Eu disse que valia de 0 a 8. Metade de 0 a 8 é 4. Então, todo aluno que tirar de 4 a 8 está livre. Todo aluno que tirar de 3,5 a 0 tem recuperação a ser feita. Essa recuperação da primeira prova, ela funciona de um jeito diferente da trimestral. Como que ela funciona? Normalmente, na semana seguinte, o professor vem com as provas corrigidas, entrega aos alunos, essas provas os alunos vão levar para casa, e o professor faz a correção na lousa. Então, o aluno vê o que ele errou. O aluno que tirou 8 vai ver porque ele quer ter certeza que quer aprender mais. O aluno que tirou 7, ele quer ver por que ele não tirou 8. O aluno que foi muito mal, ele vai querer entender por que ele foi mal. Aí o professor aplica uma outra prova, pós-revisão na lousa. A nota que ele tirar nessa nova prova substitui a nota da prova anterior. Exemplo, ele tirou 3. O professor explicou, ele entendeu onde ele errou e ele tirou 6 na próxima prova. Então o 3 cai fora, é eliminado. 6 é a nova nota de prova mensal dele. Então ela é substituída. Agora, ele tinha 3, tirou 2, esquece, prevalece o 3. Nunca uma nota menor, ela é considerada, ou seja, prevalece a maior. Muito bem, vamos então agora para o trimestre. Encerrou o trimestre, tivemos as tarefas, tivemos a prova mensal já com a recuperação, tivemos a prova oficial e tivemos o simulado. Não deu 5, a média é 5. O que ele faz? Ele ficou de recuperação. Então vamos trabalhar a recuperação, que é o que vai acontecer essa semana que vai entrar agora, do dia 20 de setembro ao dia 1 de outubro, é período de recuperação do segundo trimestre para o pessoal do 6º ano de 2021. Mesma coisa, a nota que ele tirar substitui. Porém, o professor não vai pôr na lousa e corrigir com todo mundo na hora da aula. É fora. Lembra que eu disse lá que ela é paralela? Então tem horário a partir da 1 da tarde, tem um calendário específico. Somente nas matérias que o aluno não conseguiu média, ele vai ficar. Então, por exemplo, segunda-feira, estou dando exemplo, português, matemática e geografia. Ele não ficou nessas, então segunda-feira ele não fica. Na terça está artes e educação física, nas 2 que ele ficou. Ricardo, artes e educação física, fica aluno? Fica. Fica porque é de artes, tudo bem, vocês conhecem, é aluno que não fez tarefa ou fez o trabalhinho do jeito que quis. Educação física tem prova. Educação física não é só jogar bola. A partir do 6º ano, tem fundamentos, tem apostilinha. Então, o aluno tem que seguir todo um ritual aí. Então, o aluno fica de recuperação, sim. Tá, aí o professor dá uma aula de 50 minutos, uma aula de revisão. A gente pede que os alunos estudem antes, né? E logo, imediatamente após, mais 50 minutos, o aluno faz a prova. Fez a prova, a nota que ele tirar substitui a nota que ele tinha. Então, é diferente no sistema de aplicação, mas de aplicação não, no sistema de explicação. A sua aplicação é a mesma, ou seja, a nota que ele tirar substitui a média. Exemplo, ele tinha 4, foi para a recuperação, tirou 8. Então, 4, que era uma nota vermelha, deixa de existir, e 8, a nova nota, passa a ser a média dele. Tudo bem? Bom, eu já disse lá atrás que os boletins vocês podem pegar em reunião com pais, né, que para o 6º ano vai ser sábado agora, ou pela internet, através do Sponte que eu passei para vocês, ou a hora que vocês quiserem aqui na coordenação. Uma situação delicada, né, é que não existe mais exame. Na nossa época tinha exames, né? Então o que a gente fala? Tente resolver as suas pendências trimestre por trimestre. Então, faça as recuperações. Quando eu digo que as recuperações são opcionais, é porque às vezes eu estou com 4, não vou fazer, não, recupero no próximo trimestre. Se no próximo tirar outro 4 e depois outro 4, ele não tem outra chance. Quer dizer, entra para conselho de classe. Ele não teria outra chance de recuperar. Mas aí vai para conselho de classe. E o conselho que vai decidir. O conselho é um julgamento dos professores. Vamos supor, de 11 matérias que ele tem, uma ele não conseguiu por meio ponto. Dificilmente o conselho vai segurar.
Mas de 11 matérias, ele ficou em 10, todas precisando de 1 ponto. É bomba, é retenção. Então, a gente fala para os alunos, tomem cuidado e tente resolver a sua vida a cada trimestre. Dispensa, gente. Nós não dispensamos os alunos, em hipótese alguma, sem a presença de vocês aqui na escola. Poxa, Ricardo, eu moro no Zanaga. Ele pode vir de ônibus? Não, porque pode acontecer alguma coisa no trajeto. Agora, vocês vão viajar, vocês querem pegar ele mais cedo? Sem problema nenhum. Avisa a gente, ou por bilhetinho, ou por WhatsApp, ou por telefone. A gente faz a dispensa. Vocês, pais, os responsáveis, chegando na escola, a criança pode ir embora, e aí vocês vão viajar, vão para o médico, vão para onde for. Mas sem isso, nós não liberamos a saída deles. Exceto casos raros avaliados pela coordenação. Aconteceu ano passado. A mãe não podia sair de casa porque estava em período grave aí de contágio. A criança estava passando mal. O vizinho era Uber, parece. E aí a mãe falou, não, Ricardo, pode pôr no carro, eu me responsabilizo. Aí eu levei a criança lá na frente, entrou no carro e foi embora. Então, por isso que eu coloco aí embaixo que exceções serão avaliadas pela coordenação. Mas 99% somente com a presença dos pais aqui na escola. Ricardo, meu filho tem uma operação para fazer no dia 30, o que eu faço? Faz a operação, saúde em primeiro lugar. Se perdeu provas, perdeu tarefa, o que ele perdeu, depois ele traz o atestado, mostra para os professores do dia, vamos supor que ele faltou segunda, terça e quarta, quinta e sexta ele vem na escola. Então ele vai ficar com esse atestado na mão, vai mostrar para os professores segunda, terça e quarta, os professores vão assinar atrás. Por que assina atrás? Porque se ele perdeu alguma prova, alguma atividade, o professor vai dar uma nova oportunidade para ele. E aí pode nos trazer. Essas faltas são abonadas? Não. Ficou com falta? É falta. Então vai aparecendo no boletim. 3 faltas. A mãe, mas ele nunca faltou. O único dia que ele faltou, eu trouxe atestado. Ok, mãe. Está no prontuário dele. Se por acaso essas 3 faltas forem as responsáveis para estourar os 25%, aí sim a gente pega e abona essas faltas. Caso contrário, fica essas 3 faltas lá, porque ele não estava presente. Nós não podemos dar uma presença para um aluno que está ausente, né? Bom, tá acabando, gente. Uniforme é o padrão, é aquela camiseta da escola. As meninas podem usar saia short, mas cuidado com o tamanho do short. E os meninos, normalmente bermuda, e a parte de baixo, o chinelo está liberado. A gente cansou de brigar com pais aí. Chinelo é uma coisa que a gente não gosta muito, mas não faz mais conta, não importa mais. Tem as carteirinhas para passarem nas catracas, que são importantes porque, gente, registra a entrada do aluno na escola. Nós vamos checar por aqui e depois na sala de aula, lógico, mas é importante. E a criança que passar pelas catracas não pode mais sair, não sai mais da escola. Alguns eventos que a escola tem. Festa junina, né? Faz 2 anos que nós não sabemos o que é isso. Copa Imperador também faz 2 anos, e o passeio ciclista também, o campeonato de videogame também. Tudo que está aí, por causa da pandemia, 2 anos que nós não vamos ter. Fazer o quê, né? Festa junina é uma coisa que bate saudade. E nossa feira cultural, que esse ano nós vamos tentar fazer, nem se for através do computador, através de uma forma virtual, nós vamos fazer nossa feira cultural, porque os alunos estão clamando por isso. E nós temos as extras curriculares, né? Lembrando que as extras curriculares dependem da quantidade de interessados. Então, música, teatro, esportes, lutas, rap code, xadrez, cubo mágico, balé, montar bazuca, desmontar caminhão, enfim. O que os alunos quiserem, desde que tenham uma quantidade mínima de 25, a gente monta o curso. Eu coloquei cubo mágico aí, porque no auge do cubo mágico, nós tínhamos uma disciplina chamada cubo mágico e tinha um monte de aluno interessado. Xadrez também. Houve uma época que tinha campeonato de xadrez e a gente estimulava isso com a matemática. Balé, o pessoalzinho aí do Fundamental Anos Iniciais pratica, então se essa turminha quiser continuar, nós vamos ofertar, mas lembrando que tem que ter uma quantidade mínima de alunos, tá? Então, toda matéria extracurricular depende da quantidade de alunos. E o último, para encerrar aqui com chave de ouro, é o nosso diferencial Projeto Monitor Amigo. Então, a partir do 6º ano, existe a criança que se destaca em algumas matérias, em algumas disciplinas. Nós conversamos com os professores, pegamos os nomes delas, conversamos com os pais. Se o pai autorizar, quando eu falo pai, obviamente, pai e mãe, né? Se os pais autorizam, a gente
coloca numa lista, numa planilha. E a criança que tiver dificuldade naquela disciplina, vem procurar a gente. Então, por exemplo, geometria. Tem um aluno que não vai à álgebra, ele vai até bem, mas geometria ele não consegue. Então, ele vem na coordenação e pede ajuda. Nós checamos os alunos que estão no nosso prontuário, que podem dar geometria, marcamos encontros com ele aqui na escola, normalmente na hora do almoço, o período é meio de 30, vamos supor que a van passe 1 hora ou 1h30, né, esperar o médio sair. Enfim, combina aí de 30 minutos a 60 minutos, 3 vezes aqui na escola, com a gente vigiando. Se na próxima prova esse aluno tirar 6 ou mais, a escola remunera em R$ 25 por aluno. E os pais não precisam pagar nada. Isso é muito bacana. Pô, mas por que vocês pagam? Porque a gente não quer aluno em recuperação. Aluno em recuperação é transtorno, é problema, é aluno que está perigando. Então, o Monitor Amigo serve para isso. Então, é muito bacana. Tem criançada aí que tirou, ano passado, R$ 150 no mês. Juntou uma galerinha aí, explicou muito bem, né? Tem aluno que tem vocação para isso. Ajudou o coleguinha que estava precisando de ajuda, estava precisando de nota. Tirou 6, 6,5, 7, sei lá, quando eles tiraram. E a escola pagou R$ 25 para essas crianças. Então, é muito bacana. E uma frase que eu sempre encerro as minhas reuniões, que não é o gato, mas é o filósofo Garfield, que eu chamo do tripé da educação. Não adianta a escola ter bons professores, a escola ser boa, ter um bom material didático se o aluno não quiser, né? Então, o aluno tem que querer. O tripé só é formado com essas 3 bases. A escola e os professores, eu garanto. O material didático é excelente. É o 4º maior do mundo, eleva. Se o aluno está interessado, ninguém derruba. O aluno bate asa e vai voar muito, muito alto os seus voos. É o que ele diz aí, né? Embora os mestres e os livros sejam auxiliares necessários, é do esforço próprio, né, do próprio aluno, que resultam os mais completos e brilhantes resultados. Essa frase tem a cara do Colégio Dom Pedro. Eu gosto disso, porque ela mostra que se o aluno quiser, ele consegue tudo. Gente, falei muito, vou parar aqui agora, e o que eu puder tirar de dúvidas de vocês, eu tiro. O que eu não puder, eu passo para os universitários. Eu abro aí as perguntas. Agradeço a presença de vocês aí, incansavelmente, né? Desde as 7 horas da noite. Qualquer coisa, estou à disposição aqui no colégio também. Eu faço atendimento de terças e quintas à tarde. De manhã eu cuido da turminha aqui. Mas qualquer coisa muito grave a gente atende também. Por WhatsApp, meu WhatsApp fica no grupo das escolas, do grupo das crianças. Então eu respondo pai e mãe constantemente. Então, às vezes é uma perguntinha simples, não precisa vir até a escola para perguntar, né? Às vezes é dúvida. Ricardo, eu vou viajar dia 30, vai ter prova? Eu, não, fique tranquilo, dia 30 não tem prova. Enfim, a gente vai conversando normalmente. Essa pandemia trouxe coisas boas também, né? A gente aprendeu a viver mais na era digital. E houve praticidade para todo mundo. Boa noite, gente. Muito obrigado. Até mais. E aí, boa noite. Boa noite.